Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula do sistema circulatório, tudo bem? Nós vamos falar hoje principalmente sobre o coração. O coração, ele é constituído por um músculo, que é o músculo do miocárdio, que vocês conseguem ver aqui nessa imagem. Então, o nosso coração, ele é um músculo do nosso corpo, ok? Ele é o principal órgão do sistema circulatório e ele possui 4 cavidades, 2 átrios na parte superior e 2 ventrículos aqui na parte inferior, tudo bem? O lado direito do corpo, que é este lado aqui, percebam sempre que o corpo ele vai estar virado de frente para nós, então vamos estar enxergando ele de frente. Então, eu tenho o lado direito do corpo. O lado direito, ele vai receber um menor aporte de oxigênio, porque ele vai receber a circulação vinda do corpo. Lembra que nós falamos na última aula sobre capilares, veias, artérias, sobre onde a circulação de oxigênio é maior, onde a circulação de oxigênio é menor? Então, esse lado direito do nosso corpo, ele vai receber um menor aporte de oxigênio, porque ele vai estar recebendo o sangue vindo direto do nosso corpo, ok? Já do lado esquerdo, eu tenho uma maior concentração de oxigênio, porque esse lado esquerdo vai estar recebendo o sangue direto do pulmão. Tudo bem até aqui? Bom, vou explicar para vocês como que nós vamos desenhar o coração. Para ficar mais simples, eu coloquei aqui uma representação de o coração, como a gente desenha ele normalmente, tá? Pra gente conseguir fazer o desenho dele e assimilar melhor as regiões anatômicas. Primeiro, vocês vão fazer um traço, dividindo o coração em 2 partes, lado direito e lado esquerdo. Depois, vocês vão fazer outro traço, dividindo o coração em parte superior e parte inferior. Tudo bem? Vamos colocar, então, os nomes dessas 4 cavidades que nós fizemos aqui no nosso coração. A primeira delas é o átrio direito. Percebam que o átrio direito fica localizado na parte direita do corpo e na parte superior, ok? Já o átrio esquerdo, ele fica localizado na parte esquerda do nosso coração e ele está também na parte superior. Então, as 2 cavidades superiores vão ser os átrios direito e esquerdo, ok? Já na parte inferior, eu tenho o ventrículo direito, então na parte inferior e à direita, e eu tenho o ventrículo esquerdo, que está na parte inferior e à esquerda, ok? Então, nós formamos aqui as 4 cavidades do nosso coração. Além disso, eu tenho 2 válvulas que são muito importantes para a circulação sanguínea. A primeira delas vai separar o átrio direito do ventrículo direito, que é a minha válvula tricúspide. E a outra vai separar o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo, que é a minha válvula bicúspide. Tudo bem? Então, por enquanto, nós temos um coração com 4 cavidades, 2 átrios, 2 ventrículos divididos entre direita e esquerda, e nós temos as válvulas tricúspide, dividindo o átrio direito e ventrículo direito, e tem a válvula bicúspide, dividindo o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo, ok? Bom, vamos falar então sobre a circulação sanguínea, como que esse sangue consegue passar pelo nosso coração. Nós vamos ter 5 etapas, vou explicar elas devagar para vocês conseguirem entenderem, conseguirem assimilar como que é feita essa circulação sanguínea, tá? Primeira etapa, nós temos o sangue que vem do corpo, tá? Esse sangue que vem do corpo, ele vai entrar aqui pela veia cava superior e ele vai seguir até o átrio direito, certo? Essa é a primeira etapa. Quando ele está aqui no átrio direito, ele vai seguir para o ventrículo direito, então ele vai descer para o ventrículo direito e eu tenho a passagem dele para a artéria pulmonar, ó, a artéria pulmonar aqui sendo representada de azul. Então, vamos lá? Primeira etapa, o sangue veio do corpo, entra pela veia cava superior, passa para o átrio direito. Do átrio direito, ele vai para o ventrículo direito, e do ventrículo direito, ele vai para a artéria pulmonar, ok?
Na terceira etapa, da artéria pulmonar, ele vai lá pro pulmão e ele vai voltar pela minha veia pulmonar. Então, ele vai voltar aqui, ó, está sendo representada de vermelho, vai voltar para a minha veia pulmonar. Da veia pulmonar, ele vai para o átrio esquerdo e é encaminhada para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, ele vai passar para a aorta, que é essa aqui, ó, a nossa artéria que tem o maior calibre do corpo, fica acima do coração. E da aorta, ela vai enviar esse sangue oxigenado que veio do pulmão para todo o nosso corpo. Tudo bem? Então, vamos lá perceber aqui, ó. Na segunda e na terceira etapa, que eu tenho a passagem do átrio direito para o ventrículo direito, para a artéria pulmonar, chega nos meus pulmões e volta pela veia pulmonar, percebam que essa é a circulação pulmonar ou pequena circulação que nós vimos na aula anterior, tá? E quando eu falo da passagem da veia pulmonar para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, para a aorta e para o corpo, eu tô falando da grande circulação ou a circulação sistêmica que nós também vimos na aula anterior, ok? Então percebam aqui que eu estou falando das duas circulações, que é a circulação que acontece no nosso corpo a todo segundo, ok? Bom, então eu coloquei aqui uma representação do nosso desenho, que é mais fácil da gente exemplificar se a gente vai fazer no caderno, em alguma prova, fica mais fácil da gente conseguir assimilar através desse esquema, tá? Então, eu tenho aqui o meu coração, desenhei as 4 cavidades, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, desenhei as 2 válvulas, tricúspide e bicúspide. Desenhei aqui para vocês em caixas a veia cava superior, fica em cima do átrio direito. A artéria pulmonar, eu coloquei aqui embaixo do ventrículo direito. A veia pulmonar e a aorta, ok? Então, vamos lá fazer a circulação sanguínea. Primeira etapa, o sangue vem do meu corpo, passa para a veia cava superior e chega no meu átrio direito. Segunda etapa, do átrio direito, ele passa para o ventrículo direito e vai em direção à artéria pulmonar, ok? Lá na artéria pulmonar, eu tenho a terceira etapa, vai para os pulmões e volta pela minha veia pulmonar, certo? Depois, eu tenho a passagem para o átrio esquerdo, para o ventrículo esquerdo e, por fim, eu tenho a passagem do sangue do ventrículo esquerdo para a minha aorta, ok? Então, vamos lá de novo. O sangue chega no meu corpo, veia cava superior, passa para o átrio direito, ventrículo direito e vai para a artéria pulmonar. Da artéria pulmonar, vai para o pulmão, volta pela veia pulmonar, vai para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e passa para a minha aorta. Da minha aorta, ele vai ser bombeado para todo o meu corpo, ok? As válvulas tricúspide e bicúspide, elas são muito importantes porque são elas que vão determinar o nosso ciclo cardíaco. O que é isso? O ciclo cardíaco, ele é determinado pela presença da diástole e da sístole. A diástole é o relaxamento do coração. Então, quando eu encho o meu coração de sangue no átrio, ele tem que bombear para os ventrículos, certo? Só que eu não posso ter esse retorno sanguíneo dos meus ventrículos para os meus átrios. Então, a válvula, ela fecha. Se for no átrio direito para o ventrículo direito, eu tenho o fechamento da válvula tricúspide. Se for no meu átrio esquerdo para o meu ventrículo, esquerdo, eu tenho o fechamento da válvula bicúspide, ok? Quando eu tenho esse fechamento da válvula, então o sangue passou do átrio para o ventrículo, eu tenho o meu primeiro tum do coração. Então, meu primeiro tum, ele é um sopro, né? Ele é um barulho mesmo que a gente consegue ouvir com o fechamento dessas válvulas, para fechar essa pressão. O sangue passa com muita pressão para o ventrículo, eu tenho o fechamento da válvula, e aí eu escuto o meu primeiro tum do coração, ok?
Já a sístole, ela é a contração do coração. Eu preciso fazer força no meu coração para ele mandar o sangue dos ventrículos para minha artéria, seja ela a artéria pulmonar ou então seja a aorta, ok? Então vamos lá, eu tenho uma válvula entre as minhas artérias que ela também vai fechar para esse sangue que está na artéria não voltar para o meu ventrículo. Quando essa válvula ela fecha, eu tenho o meu segundo tum do coração, ok? Então, por que eu não preciso contrair o coração na diástole? Porque, por conta da força da gravidade, o sangue ele já vai passar automaticamente para o ventrículo dos átrios, ok? Então, eu tenho relaxamento do meu coração. Quando fecha a válvula entre os ventrículos e átrios, eu tenho o primeiro tum. Quando eu tenho a contração do coração para mandar esse sangue para as minhas artérias, eu tenho o meu segundo tum, ok? Esses tum-tum que nós falamos, nós chamamos de nó sinoatrial. O nó sinoatrial é um impulso elétrico que o nosso coração sofre para fazer o fechamento dessas válvulas. Então, nós temos esse barulho de tum-tum, tum-tum, tum-tum do coração devido ao nó sinoatrial, que é esse recado que o nosso cérebro manda para o nosso coração para ele continuar batendo, ok? O sopro, ele é uma intercorrência, né, que ocorre em algumas pessoas e ele é determinado pelo fechamento incorreto dessas válvulas. Então, se eu tenho o fechamento incorreto das válvulas tricúspide ou bicúspide, ou então das válvulas que são das artérias, eu não tenho essa passagem correta do sangue e eu tenho um sopro no meu coração. Esse sopro, ele também pode ser ouvido em algumas situações através do barulho, né, do nó sinoatrial, do tum-tum. Algumas pessoas podem ter um barulhinho mesmo que a gente consegue escutar com o estetoscópio, que é aquele equipamento que os médicos colocam as duas pontas nos ouvidos e uma ponta no nosso coração para conseguir ouvir os batimentos cardíacos. Você consegue ouvir um sopro, nesse barulho do tum-tum, então fica tum, 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 entendeu? Como se fosse essa representação do sopro, ok? Bom, vamos falar agora sobre algumas doenças que podem acometer o nosso sistema cardíaco e o nosso coração. A primeira delas é em relação à pressão arterial. A pressão arterial, ela é a medida na parede da aorta. Então, lembrem-se que a aorta, ela é a artéria que exerce maior força porque ela vai sair com o sangue do nosso coração para o nosso corpo. Então, o calibre dela é bem grosso. Essa pressão que o sangue faz na parede da artéria, ela é medida através da sístole e da diástole. Então, nós temos a pressão da sístole, que é 120 milímetros por mercúrio, que é a unidade de medida. E na diástole, nós temos 80 milímetros por mercúrio. Então, percebam que à medida da minha sístole, a pressão vai ser maior, porque eu tenho a contração do coração. E já na minha diástole, vai ter uma pressão menor na parede da aorta, porque eu tenho relaxamento do meu coração, ok? Bom, falando agora sobre as doenças, nós temos primeiro a hipertensão arterial. O que significa essa palavra? Hiper significa acima, super. Então, nós temos uma elevação da tensão arterial, da pressão arterial, tá? Essa pressão arterial, ela tem que ser constante acima de 12/8, porque nós consideramos aqui, ó, 120 e 80, nós fizemos uma medida de 12/8, que é a pressão normal de um indivíduo em suas condições normais. Se a pressão é medida constante, então, ou seja, sempre que a pessoa vai medir essa pressão, ela está acima de 12/8, então, por exemplo, pode ser 14/9, 15/10, sempre que estiver acima de 12/8, eu tenho um aumento da minha pressão arterial, então eu considero que aquela pessoa tem uma hipertensão, tá? Por que a hipertensão ela é prejudicial? Porque como eu tenho uma pressão maior sendo exercida nos vasos, eu posso ter o rompimento desses vasos, tá? Essa pressão arterial acima do valor normal, ela provoca uma taquicardia. O que é taquicardia? Faz com que o nosso coração bata mais rápido, porque ele precisa espalhar mais quantidade de sangue
por tempo. Então, eu preciso ter um aumento na minha frequência de batimentos, então eu preciso aumentar as contrações do meu coração para conseguir suprir essa quantidade de sangue que está sendo enviada para ele, tá? E também pode provocar o infarto do miocárdio, que é o que nós vamos ver a seguir. Quando eu tenho uma hipotensão arterial, eu tenho uma pressão arterial constante abaixo de 12/8. Então, pode ser 10/7, 11/6, tá? Essa pressão baixa, né, que é a hipotensão arterial, ela é caracterizada por uma vasodilatação. O que é isso? A parede dos meus vasos sanguíneos, ele se dilata, então ele aumenta de tamanho, tá? E eu tenho sangue passando ali naquele vaso de uma maneira menor, não tem a quantidade suficiente de sangue que deveria passar normalmente, tá? Isso pode provocar uma bradicardia. O que é isso? É o contrário de uma taquicardia. Eu tenho o batimento do meu coração reduzido, tenho a frequência de batimentos de contrações do meu coração reduzida, para compensar a pouca quantidade de sangue que está sendo passada naquela região, ok? Alguns sintomas que as pessoas podem sentir, que são comuns, é a presença de enjoos, a sensação de fraqueza e pode provocar até mesmo desmaios, ok? Bom, agora nós vamos falar sobre o infarto do miocárdio. O infarto do miocárdio, ele é basicamente caracterizado pelo acúmulo de placas de gordura na parede da artéria. Então, o acúmulo de células de gordura na parede da artéria. Eu coloquei aqui uma representação para vocês. Percebam aqui que está sendo representado de amarelo essas placas de gorduras que podem se acumular aqui na região dos vasos, ok? Então, aqui nós temos a representação de um vaso sanguíneo. Vamos assim dizer que seja uma artéria, representação de uma artéria sanguínea, e eu tenho fluxo de hemácias, de plasma, de plaquetas, de leucócitos, passando aqui nessa região do meu vaso, correto? Já que nessa representação eu tenho um acúmulo de células adiposas, então de lipídios, de gorduras, aqui na parede do meu vaso. Estão vendo que está sendo representado aqui de amarelinho? Então, eu tenho esse acúmulo de células aqui na parede do meu vaso. Percebam que, conforme foi aumentando o tamanho desse acúmulo de células aqui nessa região, a passagem de células do sangue fica cada vez menor. Então, vai dificultar essa passagem de sangue aqui por essa artéria. E aí, eu posso provocar ter a não irrigação desse vaso sanguíneo. Então, eu não tenho sangue passando por esse vaso, porque ele está entupido de placas de gordura, ok? Coloquei aqui uma representação um pouquinho melhor para vocês verem. Então, eu tenho aqui o vaso sanguíneo, tenho a representação das hemácias passando entre esse vaso sanguíneo e tenho aqui o acúmulo das células de gordura, fazendo com que o caminho para as passagens das células seja cada vez mais dificultado. E percebam aqui que nós conseguimos ver essas placas de gordura sendo formadas ao redor do coração. Então, a gente consegue ver que ele fica mais amarelado, tá? Do que o aspecto normal vermelho que ele seria. O que o infarto do miocárdio ele pode causar? Quando uma pessoa está tendo um infarto, ela sente uma forte dor no peito e formigamento principalmente no braço esquerdo, porque o coração, percebam que ele tem uma leve inclinação, então a sua maior parte está localizada no lado esquerdo do corpo, por isso que a pessoa, quando ela está tendo um infarto do miocárdio, ela pode sentir formigamento do braço esquerdo, ok? O infarto, ele pode ser considerado fulminante. Se ele for considerado fulminante, significa que a passagem de sangue ali naquela região do coração já não está mais acontecendo. Então, a maioria, vamos assim dizer, não todas, mas a maioria dos meus vasos sanguíneos que irrigam o nosso coração, eles estão acumulados de placas de gorduras. Então, esse infarto, ele pode levar, sim, o indivíduo à morte, e quando ele leva o indivíduo à morte, nós chamamos de infarto fulminante. Tudo bem? Então, uma pessoa pode ter mais do que um infarto? Pode. Depende se ele foi um infarto fulminante ou um infarto leve, vamos assim dizer, entre aspas. Se for um infarto fulminante, não. Automaticamente, o indivíduo vai
morrer e vir a óbito, ok? Além do infarto, nós temos também um que é muito importante, que é o acidente vascular cerebral, que é o AVC, tá? O AVC, ele se caracteriza pelo entupimento ou rompimento dos capilares da região cerebral, e ele pode ser dividido em duas partes. O AVC isquêmico é aquele onde um coágulo bloqueia o fluxo sanguíneo para uma área do cérebro. Então, percebam aqui, eu tenho um entupimento dessa região, pode ser que é até mesmo uma placa de gordura, tá? Tem um entupimento aqui nessa região do meu cérebro e eu não tenho mais a passagem de sangue através desse capilar para essa região que está sendo representada aqui de roxo. Então, eu tenho um AVC isquêmico. Já quando eu tenho um AVC hemorrágico, ocorre um sangramento dentro ou ao redor do cérebro. Eu tenho um rompimento desse capilar e eu tenho extravasamento de sangue para essa região, que está sendo representada aqui de vermelho. Tudo bem? O que a pessoa sente quando ela está tendo um AVC? Ela sente fortes dores de cabeça, dor de cabeça mesmo insuportável. Ela pode perder a fala, pode ter paralisação de membros superiores ou inferiores. E uma coisa também que é muito incomum depois de que as pessoas sofreram AVC é ter a boca torta. Então, depois que as pessoas sofrem esse AVC, se ele não for fulminante também, né? A pessoa pode sim se recuperar, mas precisa de várias séries de fisioterapia, um acompanhamento médico, para conseguir fazer esse retorno dos movimentos, esse retorno da fala, ok? Então, 3 doenças aí que nós vimos: hipertensão arterial, acidente vascular cerebral e infarto do miocárdio relacionado à circulação sanguínea, ok? Bom, pessoal, por hoje era isso que eu tinha para passar para vocês. Peço que vocês façam os exercícios da página 323 e 325, ok? Eu vou disponibilizar o gabarito para vocês no dia 21, então na quinta-feira. O gabarito vai estar lá no Schools para vocês, desses exercícios. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar através do binóculo ou do chat do Schools. Lembrando que eu respondo sempre às segundas, terças, quintas e sextas, das 8 às 10 horas da manhã, ok? Então, se vocês me mandarem uma mensagem à tarde ou à noite, eu vou ver só no dia seguinte para poder responder para vocês, tudo bem? Então, vejam a última aula que nós tivemos, vejam essa aula. Sistema cardíaco é um pouco complexo, então peço que vocês, em qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me procurem pra gente conseguir solucionar, ok? Um beijo e até a próxima aula.